Sejam bem-vindos ao Contadora de Histórias. Gente, vocês não têm noção da pessoa que eu trouxe hoje direto dos Estados Unidos. Uma pessoa que foi tentar a vida lá nos Estados Unidos, encontrou no empreendedorismo tudo de mais maluco que vocês imaginar nessa vida de vocês e descobriu que ela é uma empresária fantástica. Débora Borges, tudo bem com você? Bem, e você? Seja bem-vinda aqui no nosso Contadora de Histórias. Eu não posso falar muito sobre você, não, porque eu acho que você que tem que falar, né, Débora? Vim aqui para falar mesmo. E ela fala, gente. Tem uma coisa que ela faz é falar, né? Sim. E aí, Débora, conta pra nós, como começou essa história aí no empreendedorismo? Bom, foi na realidade meu primeiro empreendimento. Eu tinha um carro e esse carro dava muito defeito. Não, vou te interromper. Me conta como você chegou até lá. Como que eu cheguei até lá? Bom, você é quando de onde? eu nasci em Goiânia. Quando eu tinha 10 anos de idade, meus pais me levaram para os Estados Unidos. Fiquei lá até os meus 15 anos de idade. Depois eu voltei para o Brasil. Morei com meus avós no meu tempo de ensino médio. Voltei para os Estados Unidos com Você tá 19 anos de nervosa? idade. Não. Pode colocar a mão. Voltei para os Estados Unidos com 19 anos de idade. E aí começou a minha história. Eu comecei a fazer faculdade. Comecei a fazer faculdade para medicina nos Estados Unidos, que era um processo um pouco diferente. Nesse processo de fazer a faculdade de medicina, vida estudante é punk, né? Porque você tem que estudar, Caos. você tem que trabalhar, você não tem condição financeira. Eu era filha de pais imigrantes, não que isso seja algum empecilho ou alguma dificuldade na minha jornada. Mas seus pais não tinham documentação. Nessa época, já todo mundo era documentado. Sim. Eu já era residente dos Estados Unidos, meu pai já era cidadão, minha mãe já era cidadão e meu irmão também já era residente nessa época. Daí eu, com 18, 19 anos, eu comprei meu primeiro carro. Por que que eu comprei meu primeiro carro? Quando eu tinha 12 anos de idade, eu trabalhava nos Estados Unidos, eu fazia jornal todos os finais de semana, que era sábado e domingo o dia todo. O que era fazer jornal? É que lá nos Estados Unidos, né? Eu colocava aquelas promoções de jornais dentro da notícia. Enrolava, colocava no papelzinho. Colocava dentro do saquinho para o entregador jogar. Meu pai era entregador, então eu fazia esse trabalho lá com a minha tia. Era 1 centavo por jornal. Com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu ia com a minha tia. Aí, esse dinheiro que eu fazia, eu mandava ele todinho pro Brasil. Ou seja, o meu dinheiro, com 12 anos, o dólar na época duplicava e eu comprava novilha na fazenda do meu avô. Você tá brincando, já Não. era empreendedora com 12 anos. Sim, então o meu dinheiro, ele duplicava. Por quê? Era de dólar para real e de real para novilha. Com 1 ano, 2 anos, ela ganhava peso e se tornava vaca. O acordo que eu fiz com meu avô era o seguinte: a primeira cria era dele, então custeava o negócio e eu fui comprando novilha, mandava dinheiro pro meu avô comprando novilha, eu nem via as novilhas, mas eu sei que ele cuidava e o negócio ia. Quando eu fiz 18 anos, eu juntei minhas novilhas tudo e minhas vacas, vendi e aí eu juntei um dinheiro e meu pai juntou o dinheiro, eu comprei meu primeiro carro. Tudo começou Foi o aí. carro do sonho americano ou não? Não foi um carro do sonho americano, mas foi realmente o carro que eu precisava. Porque eu queria um carro que não me desse problema, que fosse econômico, que eu conseguia manter. Então, meu primeiro carro foi um Toyota Corolla, ano 2005, verde. Verde metálico. Sério? Nossa, sabe aquele verde cintilante de esmalte, sabe? Sério? Mas ele era ótimo, porque ele não tinha problema nenhum. O carro foi um carro de $10 mil. Não é um carro tão velhinho assim, ruim, mas também não era um carro tão novo. Mas era um Corolla, né? Corolla não... Isso. Era o carro que eu precisava. Só que ele vai colocando milha, ele vai ficando velho. Então eu tinha que consertar esse carro. Um amigo
E nessa época, quando eu fiz 19 anos, meu pai falou assim, da agora pra frente, você é uma adulta, então vou te ajudar com as coisas básicas. Você vai ter que pagar seu seguro seu carro, sua gasolina. Eu vou te ajudar ainda com alimentação e educação, mas devagarzinho você vai desmamando. E assim foi. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo até hoje. Quando isso aconteceu, eu achei meu pai muito duro. Mas foi essencial para quem eu sou e para quem eu me tornei. Foi um processo de crescimento, aprendizado e autorresponsabilidade. E descobrir de que eu era feita realmente. Meu pai me jogou pro mundo. Que bom que você já tinha uma consciência ali de juntar um dinheirinho, né? E já era mais fácil. Imagina se você só gastasse dinheiro e seu pai fizesse isso. Seria desesperador. Sim. Graças a Deus, eu tive uma família, assim, que me ensinou muito de educação financeira, mas não de ensinar e você vai fazer isso, vai fazer outro. De realmente eu seguir o exemplo. Meus avós foram um muito bom exemplo disso, é daquela geração que não compra nada, conserta e junta e trabalha. E meu pai, a mesma coisa. Aceita que dói menos, você tem que fazer o que é preciso ser feito. Era assim, raiz mesmo, sabe? Uhum. Daí veio meu primeiro carro e eu tinha que fazer o... Como que é? Eu tinha que fazer o mantenimento do carro. Uma amiga minha falou, eu tenho um mecânico. Como a minha faculdade era em Miami, eu passei nesse mecânico. E a gente meio que começou a trocar serviço. Ele tinha que fazer, porque ele era mecânico na casa dele, então o serviço era mais barato. E a gente trocava o serviço seguinte. Eu fazia a parte... ele falava assim, eu tô vendendo esse carro. Você pode tirar foto pra mim, vender esse carro e eu te pago um dinheiro pra você postar o carro pra mim online? Falei, ótimo. Aí eu ia, postava o carro, quando o carro precisava de lavar, eu falava, eu posso lavar o carro também. Aí eu lavava o carro, ganhava o dinheiro da venda do carro. Da lavagem. E de postar os posts pra ele. E foi assim que começou. Aí daí ele começou a falar assim, você podia me ajudar com o recibo da compra de peça pra me dar a cliente que tá vendendo. E aí, devagarzinho, eu pagava o negócio do meu carro, o conserto que tinha, e aí ele me dava mais trabalho, que era um trabalho extra que eu podia fazer. Além do meu trabalho, que eu já trabalhava na época, eu trabalhava de garçonete numa pizzaria. E eu fazia faculdade. Então, era um dinheiro extra, que eu podia fazer no meu final de semana ou na minha hora vaga, porque não era aquela coisa pressão, não era coisa formal. Aí, uma vez eu conversando com ele, ele pegou e falou assim pra mim, porque ele também trabalhava numa concessionária de carro como mecânico, e aos finais de semana ele consertava o carro na garagem da casa dele. Aí ele pegou e falou assim pra mim, Débora, tem uma mecânica aqui que eles estão vendendo a mecânica, porque ele não é mecânico, ele é só administrador, e tá pra fechar. A mecânica tá pra fechar. Só que ela existe lá naquele ponto há mais de 30 anos. E eu acho que é uma boa oportunidade, porque as pessoas que compraram essa mecânica, comprou ela para ter a cidadania dos Estados Unidos. Então eles tinham que comprar um negócio, mas nenhum dos dois eram mecânicos. Ele só precisava da empresa. Ele só precisava da empresa, mas não conseguia gerenciar a empresa. Então a empresa estava falida. E esse sócio meu, que foi meu primeiro sócio, chegou em mim e disse assim, só que eu não tenho dinheiro pra comprar. Aí eu peguei e falei assim, então, eu vou vender meu carro, que é o dinheiro que eu tenho, a gente dá de entrada, vamos tocar o negócio. Momento de loucura mesmo. Então foi seu carro verde lá, o Corolinha. Foi. Aí o que eu fiz? Ele pegou um dinheiro emprestado, eu peguei meu carro, vendi meu carro, comprei um mais novo, refinanciei, porque era uma prestação na época que eu acho que de $315 mensal. E
não contei nada pra ninguém, nem pro meu pai, nem pro amigo, nada. Sabe Você aquela tá coisa? brincando, você entrou no empreendedorismo na louca, junto com esse sócio. Junto com esse sócio. Só E aí, confiando na prestação de serviço dele. ele realmente era um mecânico muito bom. Mas sempre trabalhou de funcionário a vida toda. E eu já vi uma oportunidade de eu, tipo assim, fazer alguma coisa. Só que a minha ideia, desde o dia 1 que a gente comprou a mecânica, foi o seguinte. Nós vamos comprar essa mecânica. Nós vamos crescer essa mecânica. E aí a gente vai vender essa mecânica no prazo de 5 anos. Essa era a minha ideia. Minha ideia não era ficar com a mecânica. Era realmente fazer a mecânica crescer. Mas eu não sabia que seria tão desafiador. Ao mesmo tempo, foi o que me ensinou a ser quem eu sou e a descobrir de que eu era feita. É porque muitas vezes a gente só falta coragem, né? Coragem eu tinha. Imagina, eu tinha 23 anos de idade. Eu não sei se era coragem ou falta de juízo. Mas era coragem. Era coragem. Imagina, vender um carro que você juntou ali nos jornais, ganhando centavo. Centavo. É uma loucura. Loucura. Muitas pessoas se apegariam ao carro. Nossa, mas é o carro, é a única coisa que eu tenho. Você entende? Você não. Achei muito corajosa. Uma menina de 23 anos. Hoje eu falo assim, como que eu fiz isso? Mas uma coisa eu sempre pensei. Eu falei assim, se eu tive a capacidade de comprar o primeiro, é a mesma capacidade que eu vou ter de comprar o segundo. Então eu nunca me apeguei a o que eu tinha. Eu sempre me apeguei ao que eu sou. Muito bom. Então, se eu sou, eu posso. Então, se eu pude a primeira vez, eu vou poder a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Então, eu nunca tive medo de perder tudo. Porque eu sempre soube, por alguma razão, que tudo que eu perder, se eu construir uma vez, eu vou construir outra. Igual você suja sua casa. Eu limpei minha casa uma vez, sujei tudo, bagunçou tudo, quebrou. Então, se eu dei conta de limpar ela uma vez, eu vou dar conta de limpar ela uma segunda. Não importa o tanto de bagunça que tiver de novo. É porque as pessoas se apegam, né, ao ter. Eu achei muito legal isso, Débora. E eu acredito que empreender, você não pode se apegar ao ter. Você tem que se apegar às suas ferramentas internas, que é a sua capacidade as suas ferramentas. É aí que você tem que se apegar e aprimorar. Porque essas ferramentas, elas só aprimoram, não tem como você vender, não tem como você comprar. Você pode melhorar elas. E por mais que você perca empreendendo, você vai conseguir fazer de novo. E eu conheci a Débora já tem algum tempo, pessoal, e um dia ela foi ajudar uma amiga minha que tá abrindo uma oficina, e ela dando os conselhos pra minha amiga, e eu assim, ó, pensando, falei, gente, essa mulher tinha que ter uma mentoria só pra dono de oficina. Porque pensa, poxa vida, foi tanto insight que você deu pra ela, que eu fiquei encafifada. Eu fiquei, uau, realmente isso funciona. E funcionou. Agora, vamos voltar na sua história? Vamos. 23 anos, primeiro mês. E aí? E eu tinha mais minha faculdade de medicina e eu entrei eu sempre quis fazer administração. Vida toda. Mas meu pai me barrava. Ele falava assim, administração é curso pra quem quer fazer o que não quer, não sabe. Aí eu fui pra medicina. Mas não era aquele meu coração. Aí eu meio que fiquei um pouco em conflito, porque era muita pressão. Apesar de eu gostar muito de estudar e de aprender tudo aquilo que eu tava aprendendo, as pessoas falavam assim, por que você tá fazendo medicina? Aí eu falava, porque eu quero ser dona de um hospital. É a melhor empresa da vida. Todo mundo adoece, né? E sempre você vai pagar o preço que for pra manter a sua saúde. Então, aquilo pra mim, um hospital seria um empreendimento genial na minha cabeça de 19 anos, né? Quando eu comecei. E aí, uma vez, eu conversando com uma amiga, e ela falando assim, por que você quer fazer medicina? Eu falei assim, porque eu quero ser dona de hospital. Quero gerenciar um hospital. E é uma coisa milionária. Aí ela falou assim, você não acha que você deveria querer salvar vidas? Não. Eu falei, também.
Mas não é isso que me move. Aí eu fiz um pensamento interno, falei assim, você está no curso errado. É porque você tava pensando lá enquanto eu vou ganhar dinheiro se eu tiver um hospital. Isso. Realmente, seu coração tava no lugar errado. No lugar errado. Aí, na época, eu não tava dando conta da demanda, comecei a me dedicar só na mecânica. Então tá, comprei uma mecânica na época. Aí eu vendi meu carro, a gente juntou um capital, demos uma entrada. Depois que a gente deu entrada pro dono sair do local, a empresa tava com negativo $50 mil. Isso pra empresa não é nada. Hoje eu tenho plena consciência que $50 mil não é dinheiro, não é nada. Mas na época, que eu era muito jovem, aquilo era muito dinheiro. Aí a gente entrou pra dentro. Detalhe, eu não sabia nada de mecânica. A única coisa que eu sabia era um pouco de... A noção que eu tinha era o seguinte, o dinheiro tinha que entrar, eu tinha que pagar as contas e tinha que fazer uma reserva. Era só isso. Você sabe mais que a maioria das pessoas. Era só isso. Que o pessoal não pensa na reserva. Minha matemática básica era essa. E trabalhar com crédito, crescer de cliente. Na rua onde, porque nos Estados Unidos, você só pode ter mecânica na zona de mecânico. Aí tudo separado. Tudo. As zonas são separadas. Então, é zona comercial, zona residencial, zona de escola. Então, a zona que eu tinha era de mecânica. Por quê? Porque é um lugar onde você trabalha com óleo, produto químico, muito movimento. Então, tem certas coisas que é só permitido naquela área. Entendi. Devido você só poder ter naquela área, vem a concorrência, né? Pesada, né? Pesada. E não era um dos melhores setores. Por quê? Você nunca vai ver um lugar onde tem muito mecânico, muitas autopeças. Raramente vai ser um lugar, tipo assim, classe A. É tipo Vila Canaã. Vila Canaã daqui de Goiânia. Então era uma Vila Canaã da vida. É referência pra tudo que você quiser de carro. É lá. Mas é uma Vila Canaã. Então, na esquina da mecânica, na esquina da minha mecânica, eu poderia ver 4 mecânicas. Na esquina, eu via as 4. Então, era competição cerrada. Só que eu acho que no empreendedorismo, você não pode olhar pro lado. Você tem que olhar pra dentro. Então, é como se eu tivesse fechado, me blindado, eu fiz uma bolha em volta de mim que eu não via nada em volta de mim, eu só via meu objetivo. Eu só via o que eu queria, onde eu queria chegar, o que eu queria fazer, e eu não escutava história triste. Suspiro, cochicho em volta de mim. Ai, porque isso? Não importa. Cada coisa que eu via que era um desafio, eu buscava uma solução. Então, o meu primeiro mês na mecânica foi um desastre. Porque a gente entrou na mecânica, era assim... Era horrível. Era fio pra todo canto. Eu não sabia como é que funcionava a mecânica. Não tinha um escritório dentro do escritório, que era pra ser meu escritório. Era cheio de peça, de óleo, de pneu. Ou seja, era uma mecânica... um galpão grande, mas era uma mecânica de quintal. Uma sujeira danada. Então... eu e meu sócio entramos pra dentro dessa mecânica. Não tinha nem sistema. Era uma calculadora, um mecânico, não tinha nada, não tinha caixa, não tinha nada. Tinha só os os elevadores. Eram 4 elevadores velhos e mais nada. E eu que não sabia nada. E o meu sócio, que tinha os clientes, que eram os concessionários de carro em volta, porque ele já era um mecânico conhecido na área. Isso ajudou muito, porque a gente abriu uma empresa já com clientes. E eu acho mais louco ainda, do meu sócio, apesar dele ser mecânico, dele ainda ter acreditado no meu potencial. E ele me ouvir. Eu acho que também empreender tem muita questão de sorte, momento certo, e tem muita fé também. Tem
muito Deus. Mas é porque vocês eram pessoas completamente diferentes, né? Eu acho que você tinha aquilo que ele não tinha. Exatamente. Acho que sociedade é isso. Isso. Se eu pego um sócio que é muito parecido comigo, não vai dar certo. Não dá certo de jeito nenhum. Então tem que pegar um sócio que tenha competências e habilidades diferentes da minha. Com certeza. Acho que foi isso que ele enxergou em você. Isso. E no meio do caminho, as diferenças geram conflitos, porque vocês são muito diferentes. Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando você aprende a lidar com a diferença, aí você cresce como empreendedor, também cresce como ser humano. Como lidar com pessoas diferentes com você e como se adaptar na linguagem que o outro vai te entender. E para mim foi muito mais difícil, porque eu tava sendo uma presença feminina num mundo altamente masculino. Então aí que eu tive que ser mais forte ainda e mais capaz, porque eu sempre sentia que eu tinha que ser mais capaz do que todos. Do que qualquer um dentro daquela mecânica. Porque é como se meu valor não fosse já instituído de graça. Eu teria que provar o meu valor. E cansa, né? Ficar provando o seu valor o tempo todo. Sim, mas aí chega uma hora que você eu acredito que você sempre tem escolhas. Então, você pode ver aquilo como algo para te construir, ou você pode ver aquilo como algo para te destruir. Então, eu via todos os desafios que eu emprestei como algo para me construir. Então, a cada coisa que eu me sentia menos, eu usava aquilo como alavanca. Tipo assim, você acha que eu sou menos? E não se preocupa, eu não sou menos. E se é isso que eu tenho que fazer pra ser mais, eu vou fazer. E o que você pensa de mim tá tudo certo. É problema seu. O que você pensa é problema seu. E o que eu sou é o que eu sou. Eu sou. Legal. Então, foi isso. Aí a gente entrou o primeiro mês. Esse mecânico meu trouxe vários mecânicos pra trabalhar. Só que como eu não sabia como é que funcionava o mundo da mecânica e tal, de primeiro início, a gente fez assim, 50%. Você paga 50% para casa e você fica com 50%. Só que eu não sabia nada como que funcionava. E eu não tenho obrigação com você como funcionário e você paga 50% para casa. Nessa época, Ana, se tivesse $200 no caixa, era muito dinheiro. Não tinha. Então, a gente teve que trabalhar com crédito. E eu fiz vários parceiros que acreditaram... Não, eu fico boba. Acreditaram em mim, porque lá nos Estados Unidos são tipo grandes lojas de autopeças. Então, tinha duas grandes autopeças, que era o Advance e o AutoZone. O Advance batia na minha porta para cobrar a dívida do antigo dono, mas era a empresa que era a dona. Então, o que eu falei para ele? Eu falei para ele, olha, eu tô aprendendo mecânica agora, eu não sei muito bem o que eu tô fazendo, mas eu quero te pagar. E eu preciso continuar comprando de você. Porque aí você tem que ajudar eu a te pagar e me ajudar a fazer você vender. E ele era o representante do sul da Flórida, ele foi lá na mecânica cobrar. Aí eu peguei e falei assim pra ele, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar $100 por semana da dívida, e de acordo eu vou podendo, eu vou te pagar mais, e você vai reabrir meu crédito. Então, da dívida passada, que era muito dinheiro, eu vou te pagar 100 por semana básico, conforme eu vou vendendo mais, eu vou pagando mais da dívida anterior, e você vai me dar um crédito semanal para a nova empresa que eu tô gerando. Pode confiar que eu vou cumprir a minha parte. Apertei a mão dele, e foi assim. Eu cumpri com a minha palavra. Mas, para mim cumprir com a minha palavra, outra coisa no empreendedorismo, você tem que ter ética. Você tem que ser ético. Você tem que ser digno. Você tem que ser honesto.
eu acho que não importa o nível, porque hoje eu já tô num novo nível empresarial, e meu marido também é um grande empresário, eu já tô em outro nível empresarial, mas essas coisas São básicas. são básicas para qualquer grande, pequeno, mínimo negócio. Se essas coisas você tem, os demais vêm. Então, eu apertei a mão dele. A gente fez um aperto de mão bem forte. E ele falou, vamos embora. E assim foi. Eu não sabia nem que era um filtro de óleo. Pra trocar um carro, não sabia mesmo. Até hoje eu não sei. Pois E olha que eu sou contadora especializada em oficina, eu não sei não. eu não sabia nem que era um filtro de óleo, nem como é que fazia pra trocar um óleo de um carro. E ele foi um parceiro que foi, assim, ó, indispensável na minha jornada. Mas pra mim cumprir a minha palavra, a minha vida pessoal foi de doação e sacrifício. Por quê? Eu morava muito longe, não tinha dinheiro pra me pôr gasolina no carro. Eu tinha dinheiro, assim, pra comer, porque era o que meu pai e minha mãe me davam de aluguel ali, entendeu? Era o basicão que eles davam e era o que eu tinha, porque a mecânica não fazia dinheiro nenhum. Tinha dia de eu estar lá na mecânica e a luz cortar, porque não tinha dinheiro pra pagar a luz. Ai, que tristeza. E aí a gente pegava um empréstimo com uma família ali, pegava um empréstimo, pagava. Teve muita ajuda de família, amigo. Também teve apoio. Pessoas que acreditavam na gente, ajudou o processo. Aí, E o que essas pessoas te falavam? nada. Só tava com dó, né? Devia ser dó. Não sei o que acontecia, Essa mas louca, meu eu Deus. fiz uma bolha. Eu não ouvia nada. Se eles falavam, eu realmente não ouvia. Eu só sei que eu acordava 5 horas da manhã, eu ia pra dentro dessa mecânica, a mecânica não gerava dinheiro. E aí vinha vários credores buscar o dinheiro igual essa mecânica de carro. E os credores, que a gente... É credores que fala, né? Os meus credores se tornaram meus principais aliados na época. Porque não era só a mecânica, só essa autopeça que a gente devia. A gente devia outras autopeças também mais especializadas. Então você comprou uma bucha, né? Comprei uma bucha. Você comprou uma dívida, não foi uma empresa, você comprou uma dívida. A gente comprou o ponto. Porque para abrir uma mecânica nova, seria muito mais difícil, com todas as licenças do estado. Era muita coisa. Então era mais fácil comprar o nome e o ponto, a papeleira toda, do que fazer uma... Mas você não tinha noção da real situação da empresa na hora que você comprou e depois descobriu? Comprei, ou não, você já sabia? Descobriu, porque na época eu nem sabia que contabilidade existia. O único contato que eu tinha com contabilidade era meus impostos de renda. E meu imposto de renda era de estudante, ou seja, nada, eu não tinha nenhuma mínima noção de nada. Outro grande parceiro, que foi assim, foi o meu contador. Meu primeiro contador foi um grande parceiro. Eu tinha uma noção de que se eu quisesse vender empresa, as minhas contas teriam que ser muito claras. Então, eu sempre fui de personalidade organizada. Isso me ajudou muito. Então, eu sempre tinha noção que a minha vida pessoal, que a empresa era uma pessoa e eu era outra pessoa. E essa pessoa que era a empresa era aquela que era meu chefe. Uau, legal. Então, assim, desde o dia 1, a gente abriu uma conta para a empresa, no nome da empresa, e nada pessoal tocava aquela empresa. Ninguém tinha salário, porque não tinha condição de ter salário mesmo, mas a gente fazia retirada. E as retiradas eram retiradas básicas. Minha vida foi uma bagunça, eu fui morar na casa da irmã desse sócio meu, que era pertinho da mecânica, então eu não ia gastar com gasolina. Eu ia a pé. Pra economizar. E eu dormia na sala dela. Então era uma loucura. Por quê? Eu peguei uma arara de loja mesmo, porque ela trabalhava o dia todo, ela só ficava em casa à noite. E eu pendurava minhas roupas nessa arara, nessa sala, e eu dormia no sofá.
Porque não tinha condição, não tinha condição. A condição que tinha, tudo que tinha recurso, eu dava para a empresa. E eu tirava dinheiro para comer. Somente você e seu sócio lá na luta. Ele igual. Que bom que vocês tiveram a mesma resiliência, né? Em relação à empresa. Ele igual, mas eu também não tinha nenhum passarinho para dar água. Ele também não tinha nenhum passarinho para dar água. Ele pagava aluguel, mas ele dividia a casa dele com um amigo. Então, ele fazia uma retirada maior do que a minha na época, porque ele tinha uma necessidade maior e ele também colocava a mão na massa. Uhum. Aí só sei, Ana, que era uma luta que o povo que devia bater no porta, e eu fiz esse acordo com todos. Eu apertava na mão deles, eu fazia uma conta, mas conta de matemática básica, tipo assim, meus gastos fixos mensal é tanto, tá entrando tanto, margem de lucro, porque a margem de lucro é de acordo com o mercado, na época era de acordo com o mercado, era baixíssima, é tanto, e eu consigo pagar tanto. Fazer o compromisso de pagar o mínimo pra mim te deixar na mão. E eu só sei que assim foi. E chegava cliente lá dentro, e aí eu tinha na época 3 mecânicos, metade. Só que uma coisa também eu entendia, que uma empresa é como uma pessoa, você precisa de respeito, você precisa de ordem, você precisa de organização. E os mecânicos chegavam para trabalhar 10 da manhã, e eu queria fechar a mecânica 6 da tarde. E eles não queriam, porque eles achavam que eles eram donos de lá. Sócios, né? E eles não queriam que o cliente passasse por dentro do escritório. Eles queriam que o cliente... Eles faziam um acordo com o cliente seguinte. Quanto que você combina para trocar esse radiador? Ele combinava com o cliente e depois ele me pagava. Depois que o cliente pagava ele. Que bom, hein? Assim, muito fácil. Uhum. Meu sócio mecânico ele não tinha como, porque ele tinha os próprios carros para gerenciar. E eu, tipo assim, eu tô te dando tanto e você me paga o tanto que você quer, então aí tá faltando clareza e reciprocidade. Não tem. E nem ordem. Então tinha dia de eu chegar na mecânica, eu abri a mecânica. A primeira coisa que eu fiz, quando veio uma grana, eu coloquei horário de funcionamento na porta da mecânica. Horário que abre, horário que fecha. E o telefone. Porque nem isso tinha. Coloquei o sinal. Só que o que acontecia? E os mecânicos chegavam 6, eles não queriam ir embora, porque eles não terminaram o carro, porque eles chegaram lá às 10 horas da manhã. E aí, o que eu fazia? Eu pegava o martelo, eu falava, vamos embora, vai fechar às 6 da tarde. Porque eu tinha uma vida. E depois que eu saí da mecânica, querida, eu ia trabalhar de garçonete. Você ainda trabalhava de garçonete. Por quê? Mas aí eu já morava perto. Por quê? Porque eu precisava de dinheiro. E dali não tinha como tirar dinheiro. Aí, eu só sei que pra eles me respeitar, eu tive que usar um pouco da força e da ignorância. Por mais que não seja algo da minha personalidade, mas ali naquele momento foi muito necessário. Então, eu pegava um martelo, qualquer outro pedaço de metal que tava lá, e eu batia na orelha dele. Falava, vamos fechar isso aqui agora! Eu tô fechando! Você tá brincando. Eles ficavam putos, xingava você tudo. E era hora de fechar. Por quê? Porque eles tinham que ter hora pra chegar. Eles não podiam chegar lá a qualquer hora. Por Tava quê? fácil, né? Se eles chegassem no horário correto, eles terminaram o trabalho no horário correto. E eu não ia deixar a mecânica aberta. Por mais que fosse um cacareco tudo velho, quebrado, sucata, porque na época ela era uma sucata, era debaixo do meu teto, a responsabilidade era minha. E isso era uma coisa que eu traía de casa. Meus avós falavam assim, enquanto você estiver debaixo desse teto, a responsabilidade desse teto é meu. Então, já que a responsabilidade é minha, o risco também é meu. Então, você tem que viver debaixo dessa norma. A partir do momento que você for pagar a responsabilidade do seu teto, aí você faz o que você quiser. Porque se seu teto cair, o problema vai ser seu.
Então eu sempre Verdade. entendi isso muito claro. O teto era meu. A responsabilidade era minha. E aí, educar esses mecânicos foi um processo, porque é um processo de educação e quebra de hábito deles. E, normalmente, quando você está no campo de operação, como o mecânico que está lá na ação, você não consegue ver a outra... O todo. O todo. O que é uma empresa, os benefícios. Você tem que ter qualidade de vida, você vai ganhar mais. Então, porque você está muito ali focado na mão na massa. Mas eu tinha visão e eles não tinham visão. Então, eu tive que ter um processo de educar os mecânicos que trabalhavam lá para ver a visão. E o acordo também, porque na mecânica, a mecânica ela não é só consertar carro. A mecânica é uma venda de peças. Sim, com certeza. Parte do lucro da mecânica não vem da mecânica. Vem de vender peça. Uhum. E se você é mecânico e não tá vendendo peça, você tá fazendo errado. Pronto. Acabou. Aí, até que foi um custo. Porque esses 50% que eles pagavam pra mim, mantinha o aluguel do espaço, mantinha energia. Então, eu precisava deles na época. E foi, assim, muita luta. A energia acabava, o negócio estragava. Eles, vamos se dizer assim, roubavam, né? O dinheiro que era da mecânica não entrava. Então, e o meu sócio, como era mecânico também, ele não pensava como empreendedor, ele pensava como mecânico. como um trabalhador mecânico. Então, ele achava que eles estavam certos. Nossa, Então, meu eu tinha Deus. que lutar contra o meu próprio sócio, porque é como se eu tivesse contra a classe e contra esses mecânicos. Final. Aí, um dia, bateu a segunda grande mudança na mecânica. A primeira foi essa Autoparts, que ele passou a ser meu parceiro mesmo. Ele falou assim, cara, você teve um crescimento imenso, você tá vendendo, você tá sério no seu trabalho. O que eu posso fazer pra você comprar mais da gente? Porque eu comprava de outros Autoparts, porque a peça era mais barata. Eu falava assim, eu preciso de ter coisas aqui de pronta entrega. Coisa pequena, mas que faz toda a diferença no serviço ao cliente. O que era? Filtro de óleo. Eu não tinha estoque. Então, cada carro que chegava lá, porque cada carro tem um filtro diferente, eu tinha que esperar entregar o filtro. Aí demora. Aí demora pra uma troca de óleo, você perde tempo, você perde dinheiro, porque tempo é dinheiro num negócio. E eu também não tinha luz, aquelas as luzinhas de freio, lanterna. Não tinha. Coisas pequenas, correia, que você sempre vai trocar, não tinha. Pastilha de freio, carro mais comum, não tinha. Aí eu falei assim, eu preciso de um estoque. Eu não tenho fluido aqui, eu não tinha nem fluido. Tipo, os fluidos. Pra carro não tinha. E é coisa que se usa todos os dias. E ele me ofereceu a fazer um estoque. Só que eu tinha o estoque, mas eu não tinha o sistema. E isso, ele montou o estoque pra mim. Eu tenho uma foto até hoje numa caixa de papelão enorme. Como se fosse uma caixa daqueles de freezer de 2 portas, grande, industrial. Ele me mandou uma caixa inteira, daquele tamanho que eu tirei uma foto dentro dessa caixa. Que era uma piscina de caixa de filtro. E isso pra mim, eu chorei no dia, porque assim, foi uma grande vitória, porque aquilo era um custo. E eu tinha que perguntar pro mecânico, que filtro, que número de parte é o filtro pra esse carro? E o mecânico às vezes não lembrava. E quando os carros comuns eu aprendia. E foi. E nisso, não tinha escrito. Eu já apanhei nessa mecânica. Eu levei um murro na cara já de um cliente na mecânica. Assim, de um homem? Não, de uma mulher. Ah. Não, foi muita coisa. Não, você conta agora a história do murro na cara, pelo amor de Deus. Aí, por isso que é importante ter balcão. O cliente sempre tem que ter a área do cliente. E você tem que ter a área sua, do outro lado do balcão. Porque o balcão, ele não vai te proteger só do seu dinheiro que tá ali no caixa. O balcão vai te proteger de agressão. Das loucas. Das loucas. Ou dos loucos. Você nunca sabe. Quando você tá servindo ao público, você nunca sabe quem tá ali do outro lado. Por que a mulher te deu um murro?
Porque ela queria que eu fizesse o preço, isso lá mais pra frente, quando eu já cresci no mercado, lá no meu segundo, terceiro ano de mecânica, a gente vai chegar nessa parte. Eu comecei a escolher meus clientes, que foi a segunda fase. Então, a primeira fase foi sobrevivência. Sobrevivemos, pagamos as contas, deu pra tirar um dinheiro. Segunda fase, organização. Aí, meu segundo parceiro foi um cara que vendia sistema. Mais ou menos um mecânico ou outro falava assim, eles têm um sistema que chama All-Data, só que é um sistema pirata, não funciona direito. E se tem uma coisa que eu nunca gostei, foi de coisas que não fossem corretas. Eu não gostei. Por mais que me custasse caro, o correto sempre paga e vale a pena. Sim. Isso Sempre é verdade. paga, vale a pena. Por mais que custa caro aqui, lá na frente Vai ficar barato. vai ficar barato e vai Economia burra, que eu chamo. Isso, economia burra. Eu nunca fiz economia burra. Chegou um cara lá e ele falou assim, eu vendo sistema. E eu tô observando que seu mecânica tá crescendo. Esse sistema vai mudar a sua vida. E era o que eu precisava. Porque não tinha sistema nenhum. Não tinha nem computador, não tinha nada. A calculadora. Calculadora. E eu sempre tive plena consciência que meus livros sempre foi claro igual a água. Eu sempre tive consciência que era na parte do contador que eu ia saber se eu tava ganhando ou eu tava perdendo. É ali que é a verdade. A verdade tá ali. Então eu tinha que estar organizada. Aí ele me deu o sistema. O sistema era o seguinte. Você colocava o chassi do carro ou a placa do carro e saía tudo sobre o carro. Com quanto quilometragem ele ia precisar de trocar tal peça. Então, ele trazia uma prevenção. Se o carro tinha um recall da fábrica, também mostrava. Mostrava o número de parte do filtro de azeite, mostrava o número de parte do freio, mostrava o número de parte disso. Então, o sistema, e também foi um CRM do carro e do cliente. Foi virada de chave. Porque eu passei a ter um sistema de concessionária. Que bom, hein? Só que eu não tinha dinheiro pra pagar esse sistema. Porque era caríssimo. E aí veio de novo a coisa de negociar. Eu virei pra ele e falei assim, olha, eu não tenho dinheiro pra pagar seu sistema. E eu não sei aprender, o sistema não vai se pagar sozinho nos primeiros 3 meses e eu não vou fazer um compromisso maior que a minha perna que eu não vou dar conta. Hoje. O que você pode fazer por mim? Aí eu só sei que aperta ali, aperta aqui, minha filha. Ele me deu os 3 primeiros meses grátis. Depois, aperta ali, aperta aqui. Os outros 3 meses, 50% do valor. E aí o resto eu tinha que pagar valor... Cheio. Ganhou 6 meses. 6 meses. Aí eu entrei nesse sistema. E esse sistema... foi a primeira inovação que eu tive na mecânica. Por quê? Porque lá eu já poderia colocar já a minha margem de lucro. Lá também falava assim, para você trocar um freio deste carro X, você vai levar 8 horas. Você já podia calcular a precificação sem precisar entender quanto tempo. Não precisava dos mecânicos. Exatamente. Até porque mecânico não faz isso. Mecânico, ele não tá nem... ele não importa, ele não verifica quantas horas é o trabalho. É a coisa mais louca. Ele falava assim, não, isso aqui é rapidinho. Ficou 1 semana lá o carro. Exatamente. Ele mexendo no carro e cobrou R$300. Exatamente. Então, eu passei a... O sistema me dava um preço. Eu coloquei a minha hora, na época minha hora era $80, que era muito baixo, que era o que as mecânicas em volta cobravam. E mais ou menos eu ia pelo sistema, como eu era muito insegura ainda, eu ia nos mecânicos a confirmar se aquele valor estava correto. Mas aí a empresa tomou força. Porque eu já não precisava mais dos mecânicos para me falar o preço que eu tinha que colocar naquele trabalho. E foi uma coisa de mão a mão. Até que chegou uma hora que todos esses mecânicos que estavam lá, eu mandei todos embora.
Meu sócio ficava louco, ele falava assim, você vai acabar com a mecânica, a gente vai ter mecânico. Eu falei, vai, a gente vai dar conta de mecânico. Que eram os folgados, né? É. Aff. E aí eu só sei que a gente foi mudando de mecânica e cada mecânico que eu contratava era aos 50%. Mas o cliente tinha que passar pelo escritório. Mesmo que ele fosse cliente do mecânico, lá não tinha cliente de mecânico. Tinha cliente da mecânica. Da empresa. Então, não existia cliente de fulano, cliente de ciclano. Não! É cliente da Empresa. mecânica. Porque mecânico não é igual um profissional de beleza que tem um jeito de fazer as coisas, aquela técnica específica. Do mesmo jeito que você troca um radiador no Japão, é do mesmo jeito que você troca um radiador no Brasil, na China, é a mesmo jeito. Então, por que você vai ter que ter o cliente mecânico? Tenha confiança. Né? Um fator primordial na mecânica é o tal da confiança. Mas a minha empresa, quando entrou no sistema, eu dava confiança. Como? Um desses parceiros, que era o Audivência, eles tinham um plano. Plano seguinte, 24 mil milhas ou 24 meses. O que chegar primeiro, você cobra garantia nos Estados Unidos inteiro. Chamava Tecnec. Mas existia um preço mensual. E junto com o Tecnec, ele entrava no meu sistema, se comunicava com o meu sistema também. Então, era muito prático. Então, eu dava isso para o cliente. E aí, nesse tempo, a gente já começou a fazer recibo. Recibo dentro de todas as normas da lei. E lá naquele recibo, a gente colocava o que o cliente fez, colocava a milhagem do carro. Aí, o carro começou a ter um CRM, que é primordial para a empresa. Você saber o que o carro fez na última visita, o que a fazer um recorde, chama recorde, Ana? É. Um historial. Historial do carro. Porque antes, no começo, o cliente falava assim, eu troquei o radiador aqui 8 meses, eu não tinha registro se ele estava falando a verdade ou não. Não. O que tem de mais importante dentro de uma empresa chama-se dados. Dados. Então, a gente começou a reunir dados e esse Tecnec dava a confiança que os mecânicos tinham. Então, eles tinham que confiar na empresa. E era um custo, porque os mecânicos queriam ficar lá em cima do mecânico. E quando ele fica lá em cima do mecânico, o mecânico não consegue trabalhar direito, porque ele perde horas conversando, explicando, nananã. E outra, também corre risco do cliente machucar dentro. Sim. Queimar, escorregar. E eu tinha seguro. O cliente, nos Estados Unidos tem uma norma muito... você tem que cumprir as normas. Tinha seguro, então eu não aceitava o meu cliente pisar lá na mecânica. Ele tinha que confiar na mecânica. Igual uma concessionária. Quando você vai na concessionária, você não fica lá em cima do mecânico. Não. Você entrega sua chave lá e tchau. Você confia na concessionária. Então, eu procurei a confiança pelo nome que meu sócio já tinha e a ter credibilidade na empresa. E nisso foi de mão a mão, com todas as pessoas me ajudando mesmo, vendo meu esforço e crescendo junto comigo. Aí eu fui aprendendo o sistema, esse sistema de Tecnec, em qualquer lugar do país que o meu cliente fosse, ele ia ter alguém para mexer lá no carro, para dar a garantia desse carro. Aí a gente implementou isso. Logo, eu também implementei, junto com esse sistema, eu não sabia nada de mecânica, mas eu fui aprendendo básico. E funciona como um corpo humano o carro, né? Igualzinho. O combustível passa, dá energia, é igualzinho um corpo humano. Então, quando o cliente falava assim, aí a gente mais ou menos que organizou. Eu organizei a parte operacional inteira, mas eu tinha um problema. Outro problema. Receita. Eu tinha que vender. Porque já naquele tempo, já ficou muito gasto. Por quê? Eu lavava o uniforme dos mecânicos. Por quê? Porque eu queria uma boa apresentação. Então, era gasto com lavar. Eu regularizei tudo que tinha que regularizar. Era tudo regular. Então, normas vêm com preço. E alto. Eu tinha que ter uma secretária. O sistema que era um olho e um rim por mês.
Um rio. Eu tinha que pagar funcionário nessa época, eu já tinha que dar conta de me manter sozinha, eu já tinha que dar conta de manter. Aí veio outra coisa, tem que ter receita. Aí a gente implementou outra coisa, que eu acho que, pelo menos ao meu redor, nenhuma mecânica fazia. Que era checar os carros antes de encostar no carro. Isso é bom, hein? E aí eu fiz uma lista. Tinha uma lista já pré-pronta que existia, eu fiz uma lista. E eu dava essa lista pro mecânico. Então eu criei um sistema. O cliente entrava. Porque na época, quando a gente entrou, tinha época de eu ter 25 carros lá. E as chaves ficavam tudo dentro de um balde. Um balde, meu Deus, pra achar essa chave. Então, aí o mecânico tinha que lembrar, tinha que falar assim, esse chave é do Mercedes, esse é do BMW, esse é... E a gente se especializa também em carro alemão. Aí eu falava assim, gente, não é possível que eu vou ficar dependendo desses mecânicos pra mim. Quando o cliente chega, como é que eu vou saber qual que é a chave? Aí eu implementei um sistema. Isso veio da minha cabeça mesmo. Eu tinha que saber que aquele carro era daquela chave. E lá no sistema tinha um lugar que eu colocava o número do chapéu no sistema, chamava chapéu. Aí o que eu fiz? Eu comprei uns tags, tipo uns chaveiros, que eu tipo de escrever nele, que era de plástico, e um chapéu. E o número do chapéu correspondia à chave e correspondia ao número do sistema. Então o cliente entrava, você dava um número pra eu pegava o do chapéu, escrevia o número na chave e colocava o número no sistema. Então eu já não tinha mais que... Eu já sabia que o carro 25 era o carro 25 no meu sistema e era o carro 25 da chave. Isso ajudou muito a organizar, então a gente podia fechar mais cedo, o cliente não esperava tanto. São pequenas coisas que fazem diferença. Então, como que funcionava? O cliente... Isso foi outra mudança de chave na minha mecânica. O cliente entrava, ele dava a chave para mim, eu perguntava o número de placa ou o número de chassi. Quando eu tinha tempo, ou minha assistente tinha tempo, eu mesma e o cliente não sabia, eu mesma ia lá no carro e colocava o chapéuzinho no carro, já trazia, colocava no sistema, o sistema já baixava toda a informação do carro. E eu perguntava para o cliente, igual numa consulta, qual que é a sua queixa hoje do carro? Aí ele falava, tá fazendo um barulho assim, aconteceu isso, então eu tinha que ter uma escuta ativa. Tudo que o cliente falava, eu escrevia no CRM desse carro. Escrevia. Na época tinha outro problema, porque os mecânicos não falavam inglês, então era em espanhol, eu tinha às vezes que traduzir do inglês pro espanhol pro cliente, tipo, pro mecânico entender, mas eu não entendia a língua da mecânica. Nossa, uma bagunça. Uma bagunça. Aí eu escrevia tudo, falava pro cliente, aí nesse tempo a gente fez uma sala organizada pra sala de espera, porque falava assim, não tinha como eu exigir do cliente não entrar lá na mecânica e não dar um espaço pra ele ficar. Sim. Aí eu arrumei meu escritório, fiz o meu escritório que era pequenininho, só cabia 2 pessoas lá dentro e fiz uma sala pro cliente com um balcão. E aí o cliente ficava esperando lá. A gente colocou uma cadeira, ar-condicionado, fiz uma coisa assim bem organizada dentro da minha condição na época. E eu levava essa folha junto com a chave pro meu mecânico. E o que acontecia? Normalmente, o mecânico, ele foca naquele problema que você levou o seu carro. Uhum. E ele não olha nada mais. É bem... Focado no problema, mas ele tem um problema. Esse foco no seu problema está gerando outro problema. Por quê? O cliente... Isso aconteceu com todo mundo e acontece com toda a mecânica. O cliente chegou lá com problema do radiador, exemplo. Só que passa uma semana, o carro dele começa a vazar óleo. Aí ele volta pra você e fala que você estragou o carro dele. É porque já tava com problema e o mecânico não viu. Não viu. Mas o cliente, ele não acha isso. Porque cliente tem má fama, mecânico tem má fama.
Não sei aqui no Brasil, mas Não, que também tem. Tá? nos Estados Unidos, eles sempre acham que mecânica é tirar vantagem. E você não tem tempo para estragar o carro do cliente. Ei, você, cliente, a gente não tem tempo de estragar o seu carro. Não tem, porque você tem muito carro para consertar. Aí, era um problema, porque o cliente chegava lá e com o que eu ia falar pro cliente? Eu tinha que manter, eu tinha que pelo menos dar uma explicação e dar um conserto. Porque eu não fiz minha responsabilidade da história. O que era a minha responsabilidade da história? Verificar o carro inteiro. Verificar o carro inteiro. Então, se eu cumprisse com a minha diligência, eu não teria o problema. Aí eu falei, então eu vou curar esse problema agora. E você sabe o que queria me matar? Era um cliente sair do carro com a luz de freio queimada, ninguém vê, e ele chegar lá na frente e levar uma multa. Acabando de sair da mecânica sem a luz de freio. Coisa pequena. Mas isso dói mesmo. Dói muito. Que é o mínimo, né? Mas é o mínimo que muita mecânica não faz. Não faz mesmo, não. E você tá deixando de ganhar dinheiro. Pouco é pouco, mas tá deixando. Mas é dinheiro. É dinheiro. Uma lâmpada ali, você ganha o quê? 1 hora de trabalho. Não, e você ganha muito por uma lâmpada. Exato. Aí eu comecei a desenvolver isso. Outro treinamento. Treinar um monte de gente adulta. Aí, entrava a chave, eu dava pro mecânico, explicava pra ele por que o carro foi lá, se ele tinha que dar volta com o cliente pra escutar o barulho, ele dava. Tá. Antes dele ir encostar no problema do cliente, ele tinha que fazer o check-up que tava nessa folhinha que eu entregava junto com o diagnóstico. Então, coisas básicas. Checar óleo, olhar a correia, olhar o freio, mais os problemas que o sistema me dava para a quantidade de quilômetro que aquele carro ia ter. Porque com 100 mil milhas, ele ia dar aquele problema. Se não deu ainda, estava perto de dar. É que ele já tinha um histórico do carro. Isso. Então, a gente teve que começar a fazer um trabalho de prevenção antes de resolver o problema. Igual quando você vai no médico. Ele pede um montão de exame. Não, e isso resolve um monte de problema. Que, por exemplo, se o cliente decidiu, vai dar problema no radiador daqui a um mês. O cliente decidiu não fazer, você já tinha avisado. Então, não é um problema que você criou, um problema já existente. E ele assinava. O cliente assinava. Aí, o processo era o seguinte. Nesse meio tempo que eu automatizei a mecânica, tem uma coisa que é muito importante na mecânica: diagnóstico. Diagnóstico é sumamente importante na mecânica. E nenhum mecânico gosta de aprender diagnóstico, tirar tempo no diagnóstico. Quanto mais tempo você toma a descobrir o problema do carro, mais assertivo será o conserto. Então, na mecânica, a gente tinha um problema de diagnóstico. Os mecânicos não queriam fazer o diagnóstico. Ele só queria consertar o problema e pronto. Ele não queria investigar a causa do problema. Ele queria só consertar o sintoma, mas não consertava a causa. E por não consertar a causa, o cliente voltava. Quando o cliente voltava e eu tinha que cuidar da causa, que era a minha diligência, eu perdia dinheiro. Porque é garantia. Garantia, exato. Então, junto disso, a gente teve outro crescimento, que foi melhorar os meus computadores de diagnóstico. Aí foi Isso é caro. Caríssimo. Nossa. Ai. A gente começou com $8 mil. Comprei parcelado, óbvio. E compramos esse de $8 mil. Pra quem tinha um da Shopee, né? A gente comprou um de $8 mil e a gente foi automatizando. Colocava. Aí, o que aconteceu? Ele fazia aquela lista de diagnóstico, andava com o carro, fazia a lista, luz de freio, os problemas basicão que todos tinham que fazer na lista. Colocava a máquina dava códigos, né? Ela dá os códigos e junto com... É tipo assim, a máquina falava assim, tá com o código 007. Para você confirmar que o código é 007, você tinha que seguir os passos que o scanner te falava para realmente ter certeza daquele diagnóstico. Uhum. O mecânico fazia aquele diagnóstico, escrevia o código do diagnóstico para mim, no papel, falava que era certeza aquele diagnóstico.
mais as outras coisas que ele tinha feito, diagnóstico visual, mandava para dentro do escritório de volta e eu fazia todo o orçamento. Aí você que fazia a venda pro cliente. Eu que fazia a venda para o cliente. Não existe empresa sem receita. Não existe. Não existe. Você pode ser assim, o mecânico mais foda das galáxias. Nem filantropia a gente faz sem receita. Não tem Porque jeito. se eu abrir uma ONG e não tiver dinheiro, eu não faço nada. Você tem que vender. Só que era uma venda honesta. Porque eu vi aquilo como prevenção. Eu estou cuidando do meu cliente para ele não ficar na mão, para ele não ter que pagar a guincho, para ele não ter surpresa. Eu não via como, cara, eu quero te vender, ha. Não, eu via, cara, eu quero seu bem. Eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Aí, geralmente, o povo apaixona, né? E eu realmente queria isso. cuidar do meu cliente. Sabe? Eu queria assim, cara, eu não quero que você tenha que usar o dinheiro que você salvou do mês porque seu carro quebrou. Porque você não sabia que foi uma surpresa. Eu não quero que você perca um dia de trabalho porque seu carro quebrou. Eu não quero que você deixe de vender seu carro porque você não sabe que seu carro vai pifar. Aí, o cliente vinha. Eu tinha que fazer a venda. Junto com esse sistema que eu tinha e junto com os meus parceiros, eu coloquei uma televisão no escritório. Aí eu colocava no sistema o código que o carro deu. O sistema me falava qual era o sistema que estava. Se era sistema de freio, se era sistema de embreagem, se era o sistema... porque eu só sei falar os nomes em inglês, né? Então seria power steering, se era problema de direção, que fosse problema, o sistema, porque o carro é feito de sistemas. E principalmente se era mulher ou uma pessoa adolescente que não tinha conhecimento de carro, eu ligava o vídeo do sistema para ele assistir. Pra ficar mais explicativo. Pra ele ver o que estava acontecendo no carro dele. Ele entender o que estava acontecendo. E se ele não... Eu educava meu cliente. Porque se ele não entendesse o que estava acontecendo, ele não entenderia a gravidade. E ele não saberia que eu estava fazendo aquilo por cuidado. E não só pra ganhar o dinheiro dele. Aí você vendia fácil desse jeito. Aí depois que eu mostrava o vídeo, o carro dele ainda tava na bay. Tava alto. E se fosse vazamento, eu conseguia ir lá e falar pra ele, você tá vendo isso aqui? Isso aqui é um sangramento. Seu carro precisa. Você tá vendo isso aqui? A pastilha tá usada. Aí tinha pastilha velha, eu falava, você tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma pastilha já que tá dando no disco. O seu tá assim, você pode ver. Então, ele via a necessidade que ele tinha que ele tinha que consertar aqui. Aí a venda era feita. Eu dava o meu preço. Meu preço... Enquanto nessa época ele estava cobrando $80 a hora, eu estava cobrando 120 a hora. Eu comecei a selecionar meus clientes. Porque eu sabia o que eu entregava. Aí, tinha cliente que falava, eu não vou consertar esse preço. Você faz conta? Eu falava, não. Porque você já podia, né? Já estava em outro patamar. Você sabe o seu valor. Eu nunca vendi preço ou mecânica. Eu vendia valor. Porque o cliente que busca valor, ele te dá valor. E valor vira o quê? Monetiza. Ah, com certeza. Preço não monetiza. Valor monetiza. Então eu sabia meu valor. Tinha cliente que chegava pra mim, principalmente os mais antigos, que era de concessionária de carro, que eu chamava os abutres da mecânica. Queria que eu desse meu trabalho de graça. Então, eles deixavam lá a chave com a minha assistente, o carro lá e ia embora. Mesmo sabendo que eu não ia fazer aquele preço. Era como se eles quisessem que eu engolisse, porque eles davam volume. Eu falava, não. Eu podia não ter nem um carro lá dentro daquela mecânica, que eu não pegava. Eu sei o meu valor. Enquanto eu tava gastando meu tempo com aquele cliente abutre lá, quando o cliente bom chegava, eu nem ia ter tempo pra ele. É porque tem pessoas que querem colocar o preço dela no seu serviço. Isso. E é desesperador isso. Quando a gente tá no início, a gente aceita. Porque não tem o que fazer. É. Aí depois que você acostuma, quando você se posiciona, aí que vem a bronca, né? Porque se aguentar o preço do posicionamento também é muito difícil.
Eu só sei que eu sempre fui uma pessoa muito firme no que eu acredito. Eu acreditava no que eu tava fazendo. Eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo. Mas eu acreditava no que eu Mas tava você fazendo. fazia uma gestão muito bem feita. É. Que é o que mais falta hoje. Por que que quando eu vi sua história, eu vi, e eu acho mesmo que você deve montar uma mentoria para mecânicos. A Débora tá vindo pro Brasil, gente. Ela ainda mora lá nos Estados Unidos. Ela tá vindo pro Brasil. E agora vai vir de vez? Ou não? Sim. Estamos com plano aí de em março vir aqui de vez e vamos aí continuar nessa jornada do empreendedorismo, né? Com certeza. Vamos. E eu acredito muito que se você desse mentoria, porque hoje o maior problema, eu acredito, como contadora especializada em oficina mecânicas e autopeças, eles não sabem o que fazer. A maioria dos empresários ali, quando tem a esposa que vai lá para dentro, não é todo mundo que tem a sua mentalidade de querer ir lá e organizar, até porque tem marido que não deixa. Então às vezes é uma guerra a É uma empresa. guerra, eu vivi uma guerra. Entendeu? É uma guerra. Sua sorte é que você não era marido, né? Era sócio. Sim. Mas assim, imagina, aí virou uma pressão dentro de casa e uma pressão da empresa. E a gente saber separar isso da empresa é muito complicado. E a maioria não entende. Não entende que ela precisa de dados. Não entende que ela precisa vender de forma sistemática. Não entende que ela precisa se organizar. Porque na hora que o governo vem, é a lapada. Se você teve esse problema, não teve? Tive. Aí a gente vai chegar lá, mas eu preciso contar a outra parte. Chegou uma hora que eu tava escolhendo meus clientes. Aí veio outra coisa que ajudou eu a crescer ainda mais. Fidelização de cliente. Esse software que eu pagava, na época, $600 por mês, era o olho da minha cara manter aquilo o mês inteiro, que era um funcionário. Era um funcionário que fazia o mês todo. Ele me ofereceu cartão de crédito com o nome da empresa. Aí é bom, hein? E tinha outra coisa. O carro das lá nos Estados Unidos, quem trabalha para o governo tem um cartão de crédito bandeira governo. Não tem bandeira Mastercard, bandeira Visa e tudo, e tudo, e tudo. Como que eu descobri que existia bandeira governo? Só que para ter bandeira governo, você tem que ter máquina que passa a bandeira do governo, a maquininha. Você vê que tem maquininha que só passa Visa, Mastercard, tem maquininha que só passa American Express. Eu precisava de uma máquina do governo. Como que eu descobri isso? Empreender também, eu nunca tive vergonha de bater na porta. Eu morava perto do aeroporto. O aeroporto cheio de carro do estado. E tinha uma estação de polícia e de bombeiro. Então eu fui bater lá. Porque troca muito óleo. Eu falei, me dá o seu negócio pra me trocar seu óleo. Aí eles falavam assim pra mim, mas você passa cartão do governo? Eu falava, não, que cartão é esse? E os policiais olhavam pra mim e falavam assim, o que você tá fazendo, menina? Uma menina assim, parece tão meiga, tão doce, mulher, dona de uma mecânica. Não tem nada a ver. E eu nem me apresentava como dona, porque ia ser uma descredibilidade total, entendeu? Então eu nem me apresentava. Pra não ter briga de ego. Então você também tem que ser muito... Não pode ter muito ego. Não pode ter nada de ego. Não pode ter ego, porque senão o ego é inimigo da receita. Você tem que ter valor e dignidade. Mas ego não dá certo. Aí, ele falou assim, você precisa dessa maquininha. E eu fui buscar esse negócio, porque eu falava assim, cara, se eu pegar o carro do governo pra me consertar, eu não vou ter que dar desconto. Eu vou poder cobrar meu preço real, porque o governo vai pagar. E eu dou garantia que o governo precisa. Agora eu não tenho essa maquininha. Aí eu fui atrás desse negócio. E aí, todos os meus parceiros viviam me visitando. Eles me davam muito suporte. Então, iam, visitava, eu conversava, falava o que eu precisava. E aí, eu tava muito envolvida na minha galera ali. No meio do percurso, eu fiz altos cursos de mecânica. Altos. E colocava todos os meus mecânicos para fazer curso. Pra ver se eles abriam um pouco a mente.
Então, eu fazia curso, meus mecânicos faziam curso, não só curso de mecânica em si, mas a gente fazia curso de sistema, de propaganda, de marketing, de empresa de mecânico, eu fazia muito curso. Aí, numa dessas, eu fui comentar isso com o meu provedor de software. Ele falou assim, a gente tem a maquininha. Ah, você tá brincando. Só que você tem que passar por crédito e você vai ter o seu cartão de crédito do nome da sua empresa. E junto a maquininha do governo. Então, chegou uma hora que a gente imprimia. É como se fosse um banco instalado dentro do meu sistema, que ele colocava o número do CPF e dava um crediário. Na hora. Só que o crediário tinha um cartão de crédito com o nome que ele só podia gastar lá na minha mecânica. Então, se eu não fidelizasse o meu cliente pra ele gastar pela confiança, eu fidelizava ele pelo bolso. E aí? Aí deu muito certo. Alguns carros eu consegui pegar e outros carros eu não consegui pegar do governo. Mas aí nesses cursos eu comecei a mexer no Google Ads e eu colocava tudo que eu fazia e as pessoas em volta de mim começaram a me achar pela internet e eu dava uma troca de óleo quando ele me dava um bom review. Fora que o review que ele me dava no Google ia automaticamente pro meu site. Então, isso era um monstro de gasto, porque tudo isso tem um custo. No meio do caminho, que eu tinha todas essas máquinas de cartão e sistema de pago, teve um dia que eu fui pagar, a máquina não dava do banco. O que aconteceu? O sistema do governo, porque tinha um imposto estadual e um imposto federal, e eu só pagava o imposto federal. Por quê? Porque eu não sabia que existia imposto estadual. Aí o governo estadual falou o quê? Travou todas as minhas contas, sem aviso prévio, minha querida. Se eles teve aviso prévio, não chegou até a minha mesa. E travou minha conta pessoal também. Travou. Tudo. Tudo. Misericórdia. Imagina, eu que tenho um caixa diário, porque é um comércio, tem que entrar e sair dinheiro diário, e o cheque... De repente, nada. Nada. Meu primeiro contador não prestou atenção em mim. E eu não sabia que tinha que pagar. Eu não tinha a mínima remota ideia. Por isso que é tão importante ter um contador de confiança e parceiro que seja especializado naquele tipo de empresa que ele vai ficar de olho em você o tempo todo. Cuidadoso. Ele não teve o cuidado comigo. E eu só sei que eu desesperei. E eu tinha que pagar a dívida. Eu só sei que eu não lembro na época, eu não sei que até para descobrir o que tinha acontecido foi difícil. Eu tive que ligar num banco, na maquininha do meu banco, ligar para ver o que tinha acontecido. O banco falou, não é nada aqui, você tem um lock, que é um cadeado, uma corrente, pelo governo. Aí vai eu atrás de igual louca de ir num prédio estadual para descobrir o que estava acontecendo, pegar uma fila, conversar com um agente, não tinha como negociar a dívida, tinha que pagar tudo de uma vez só. Imagina, já era 3 anos sem pagar imposto. Nossa! Uma lapada. Uma lapada. Uma lapada que eu não tinha. Porque eu tinha dinheiro de fluxo de caixa, mas tudo que entrava eu investia. Tava em expansão. Tava em expansão. E aí eu só sei que, óbvio, eu recorri à minha rede de apoio. Meu pai, minha mãe, meu avô, meu sócio percorreu. Então eu só sei que a gente fez uma vaquinha de empréstimo ali, menina, e pagamos, destravamos a conta. Deu certo. E aí eu tive que mudar de contador. Então foi a minha outra grande lição. Também o contador me prestava o serviço de acordo com o que eu pagava pra ele. Eu não podia também exigir muito dele. Ah, porque eu sei como que é. Ele tava... Porque você escolheu um contador ali baratinho, que eu só dava conta de supria pagar. as suas necessidades bem básicas. Bem básicas. O que era? Fazer o
o livro. Eu não sei como você chama aqui, mas todo dia, o que entrou, o que saiu. É o livro Lançamento. contábil. Os lançamentos contábeis. Realmente, se você não tem Gente, a contabilidade, ela é feita por serviços. Aqui no Brasil, o que que acontece? Eu não sei, provavelmente é a mesma coisa. A gente é contratado por serviços. Tem gente que acha que ele tem um contador, ele tem um administrador, ele tem um gestor de custo, ele tem um gestor de um advogado, um psicólogo, um terapeuta, um pai de santo que faz milagres, sabe? Uma mãe de Ná que adivinha. E não é assim. O nosso trabalho, ele é técnico. Ele é técnico. Hoje nós trabalhamos lá no escritório de forma consultiva. Só que, até para mim trabalhar de forma consultiva, o cliente tem que me pagar pela forma consultiva. Então, tem os serviços básicos, tem o serviço intermediário e tem o serviço premium. Então, qual que é o serviço que o cliente está disposto a pagar? Que bom que você falou isso. Porque você contratou o serviço básico do básico que você precisava, né? E eu acho que a gente, nos Estados Unidos tem assim, you got what you pay for. Você tem aquilo que você paga. Você não pode esperar um serviço premium se você está pagando um serviço básico. É irreal isso. A não ser que, no começo da mecânica, eu dava um serviço premium por um preço básico. Por quê? Porque eu estava fazendo Você estava querendo fazer fidelização seu nome de cliente. Uhum. Então, isso é um preço que vale a pena pagar. Mas depois, o seu trabalho premium vira um monstro. E você tem que dar conta de manter aquele trabalho premium. E aquele pacote premium não vem de graça. Ele vem com custo. E o cliente está mal acostumado. Mas a gente passa por isso também aqui. É terrível. Os clientes antigos que acreditou em mim e nunca me abandonou, do começo ao fim da transição, e ele se adaptou às minhas mudanças, ele realmente é leal. Então, eu acredito que lealdade tem o seu valor. Tem. Então, ele não era só um cliente leal, ele era um cliente que, além de leal, ele me levava mais cliente. Então, esse cliente, eu fazia serviço premium com preço básico. Porque ele era aquele cliente que ele me dava negócio. Mas é exatamente aquilo que nós estávamos conversando. Tem gente que penaliza o cliente antigo e dá benefício para os clientes novos. Sendo que tem que ser o contrário. Você tem que beneficiar seus clientes antigos e dar um serviço mais... cobrar um valor mais justo, mais ideal para aquele momento dos clientes novos. Gente, nosso tempo está acabando. A gente conversou demais. No final, eu só sei que a gente terminou a mecânica com todo o equipamento de pneu, de borracharia. A gente comprou todas as máquinas de alinhamento. Nossa. Nós trocamos os 4 bays. O que é bays? Bays são os elevadores. Ah, tá. Troquei todo o sistema elétrico. Nossa troca de óleo não era mais de vidrinho, era aquela que eu puxava assim do teto e colocava o óleo já lá, porque tinha os refazedores. E eu consegui fazer minha meta, que era vender a empresa por um preço bom. No meu último ano, eu sozinha, é um número muito pequeno. E você ficou quantos anos? 5 anos. Você tá brincando? Foi 5 anos? Tudo isso? Tudo isso em 5 anos, mas foi muito estressante. E terminei também com mão de obra qualificada. No meu último ano, o meu cara do diagnóstico, ele era engenheiro elétrico. Sério? E a gente começou a peneirar também os carros. Nós especializamos em Mercedes, BMW e Mini Cooper, que Mini Cooper também é BMW. Então, a gente filtrou os clientes e depois especializou em uma coisa. Fantástico, maravilhoso. Não, mas antes de finalizarmos, nosso tempo está um pouquinho corrido, eu quero saber que história é essa que você levou o murro na sua cara. Porque desde a hora que você falou, eu só tava daqui na minha cabeça, o murro na cara. O que aconteceu? Essa coisa de valor. A cliente queria ter um serviço na minha mecânica, um serviço premium, e queria que eu consertasse o carro dela pelo valor que as mecânicas em volta cobravam. E eu falei assim pra ela, olha, você já veio aqui antes, e ela tinha ido, eu falei que o seu carro tava com esse problema, você não quis fazer, você assinou um termo, um affidavit, que é tipo assim,
eu tô te liberando dessa responsabilidade porque você estava ciente que você tinha que consertar isso aqui. Você se abdicou disso por vontade própria, mas eu te disse que seu carro ia falhar e você não quis consertar. E não deu outra. No carro dela quebrou e ela voltou lá. Querendo a garantia. Querendo a garantia, mas ela abdicou da garantia porque ela não quis fazer o serviço. E ela assinou. E eu mostrei pra ela, você assinou. Mas ela queria, porque queria que eu fizesse o serviço, que foi erro meu. E eu falei, não, olha aqui. E aí? E se eu tava no meu direito, Acabou. eu estou no meu direito. Se você tá no seu direito, eu vou te dar o seu direito. E ela não entendia aquilo. E mais ela gravava, e mais eu abaixava o tom da minha voz. Mais ela me ameaçava, mais eu ficava na minha. Mais profissional eu ia. Então, quanto mais profissional eu ia, mais ela ficava nervosa, irritada. Só sei que ela pulou no balcão e me deu um murro na cara. De tão agravada que ela ficou. Nisso, eu fiquei pasma, porque você nunca vai esperar que você vai tomar um murro na cara de outra mulher. Eu já fui queimada. Pois é, aí a minha assistente estava lá, saiu lá fora, e ela louca, ela parecia um animal, assim, louca, saiu gritando, louca. E veio aquele tanto de mecânico, fechou ela e levou ela pra fora. Porque até os mecânicos estavam com medo dela. Aí a gente teve que chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, e eu coloquei uma ordem de restrição nela. Mas é muito importante você ter... Se eu não tivesse aquele espaço ali que era meu, que eu não tinha no começo, teria sido muito mais que um murro. Ah, com certeza. Ela tava... Gente, que babado. Mas acontece. Quem nunca, né? Foi agredido no local de trabalho. Eu fui agredida quando eu era funcionária. Eu levei um murro na barriga, só que eu tava carregando café. Que te queimou? Me queimou. O café virou em mim, porque eu não... Foi de uma senhorinha linda, tá? Não. Ficar de fila preferencial. Quem vê cara não vê coração. Então é essas coisas que acontecem. Mas nada dessas coisas que acontecem... Empreendedorismo não é pra qualquer um. É não. Pra quem quer e consegue, pode. Porque até chegar lá, no topo, você vai ter que subir muito em montanha, passar por muito cascalho, ralar muito o joelho, cair, chorar. Chorar é o que mais tem. E fala pra mim, vamos deixar um recado pra quem tá pensando em empreender, quem tá lá, geralmente, principalmente oficina, né? As mulheres que estão indo pra oficina agora, o que você falaria pra elas? Tenha coragem, não desanime. Acredita no seu potencial. O que você não sabe, você aprende. Tinha uma coisa que eu sempre falava na mecânica. Não existe nada inaprendível. Verdade. Confia no seu valor. Vai em frente que vai dar certo. Tá vendo, meninas? E tenha um bom contador. É um ótimo contador especializado em oficina autopeça. E centros automáticos. Não, mas contador faz diferença. A gente fica assim, mas... Gente, contador faz toda a diferença na vida de qualquer empresário. E um bom advogado também. Só consegui vender mecânica de um dia pra noite. Por quê? Apareceu um comprador, ele falou, eu quero ver seus livros. Falei, não tem porquê. Liguei pro meu contador, o novo, e já tava tudo organizado. Tudo pronto. Tudo pronto. Então, no outro dia, eu entreguei o relatório. Ai, que maravilha. Não tive que arrumar nada, de consertar nada, de correr atrás de nada, porque eu já fazia isso periodicamente. Tá vendo, gente? Melhor coisa que tem na empresa de vocês são os números, são os dados dos clientes. Débora, muito obrigada. Obrigada a você por me relembrar. Por vir aqui contar essa história. Hoje a Débora, gente, hoje ela trabalha com construção civil. Porque problema pouco é bobagem, né, Débora? Carro não era suficiente. Ela saiu de um lugar extremamente masculino e falou, por que não ir para outro? E ela está lá e já está voltando pro Brasil. Sim, sim. E nós vamos montar um material. Eu vou pegar no pé dela aqui, gente, pra gente atacar essas oficinas, fazer todo mundo crescer. Prometo pra vocês. Sim, sim. Débora, muito obrigada.
tá? Foi um prazer estar com você, foi ótimo. Maravilhoso. Então, Me conectar. tchau, pessoal. Fale aí qual foi o insight que vocês tiraram dessa conversa. Fala pra mim aí, hein? Já coloca aqui. Se inscreva aqui no nosso canal, Contadora de Histórias.